Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Existe relação entre a saúde do corpo e a saúde do espírito? Será que o bem-estar material também pode ser refletido no bem-estar da alma? Você pergunta e a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Quem participa desse espaço hoje trazendo as orientações da religião divina é o ministro pregador da religião do terceiro milênio, irmão Emerson Damásio, falando direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma satisfação, irmão Gesiel Júnior, falar à audiência feliz do programa Comando da Esperança. Feliz porque é um programa que apresenta Jesus como a esperança, a certeza imortal de dias melhores, como nos ensina o irmão Paiva Neto. E aproveitamos para lembrar a nossa audiência que há muitas formas de participar desse espaço da religião divina. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Código 11 99831 8195. Também pelo espaço de comentários aqui na transmissão do YouTube. Escreva a sua pergunta, a nossa equipe vai anotar e vai trazer os assuntos que forem de destaque na sua participação aqui no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Ou pelo telefone 0300 10 07 940. Vamos às questões que chegaram, começando aqui com a participação da nossa irmã Patrícia Melo, de Paranapiacaba, em São Paulo. O impacto da saúde do espírito no bem-estar do corpo é algo que nós podemos perceber? No caso da saúde física, é mais simples saber. Você vai numa consulta médica ou faz um exame para saber o que está bem ou não. Mas, e espiritualmente? Essa é a pergunta da Patrícia, irmão Damásio. Como saber se a minha saúde está mesmo preservada? Muito obrigado, Patrícia. A sua pergunta, a nossa audiência, a todos de Paranapiacaba, São Paulo. Você traz duas perguntas. Vamos à primeira, o impacto da saúde do espírito no bem-estar do corpo, se é algo que se pode perceber. Sim, minha irmã, pois nós somos seres integrais. Conforme brada o irmão Paiva Neto, em sua obra É Urgente Reeducar, o autor diz assim: ser espírito biopsicossocial. Se uma parte do nosso corpo, Patrícia, não está bem, não é? Outra parte vai sofrer. Ninguém consegue, por exemplo, estar bem no trabalho com dor de dente ou com dor de cabeça. Um dedinho, se cai alguma coisa nele, a gente já percebe e já se incomoda. Se o nosso espírito não está bem, naturalmente se manifestará em nosso corpo físico. Você coloca o seguinte como outra pergunta: mas espiritualmente, como saber se minha saúde está preservada? Ora, assim como as doenças físicas, psicológicas, emocionais, muitas vezes os sintomas se demonstram, são aparentes. Há outras patologias que elas não são visivelmente perceptíveis aos olhos nossos. Por exemplo, uma pessoa pode estar sofrendo de pressão alta, diabetes, ou ter um colesterol alto sem perceber. São doenças que às vezes se apresentam silenciosas. Outras patologias, elas se apresentam de forma um pouco mais perceptível. A pessoa passa a sentir dor, ou alguns incômodos, ou muda até a aparência, fica inchada, ou qualquer outro tipo de sintoma que a venha a acometer. No lado espiritual, de igual modo se dá. Quando nós não estamos bem espiritualmente, a pessoa vai manifestar-se pelas palavras, mas também pelas ações. Mesmo que tudo está positivo, ela começa a expressar situações não tão boas, né? Na sua fala, nas suas atitudes. Mas há também aquelas enfermidades que são invisíveis aos nossos olhos, quando acometem aqui o pensamento e o sentimento. A pessoa começa a pensar e a sentir coisas não tão boas. É um sinal de que o seu espírito não se encontra bem. De igual modo, minha irmã Patrícia, que a gente precisa cuidar da saúde quando os sintomas vêm, mas também temos que ter a saúde preventiva para o espírito de igual modo. Nem sempre a pessoa está manifestando que está enferma,
Mas é preciso chegar antes, como diz o irmão Paiva, administrar é chegar antes. Portanto, cuidar do Espírito. Ele, o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em sua obra literária Urgente Reeducar, na página 206, ele diz assim: cuida do Espírito, reforma o ser humano e tudo se transformará. Abrindo a Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, encontramos: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofre aflição, ou seja, se tornará mal. Aquilo que nós trazemos na alma vai ditar o nosso estado espiritual. Contudo, há enfermidades, por mau acompanhamento espiritual, se tornam sutis, que nem sempre a pessoa percebe, pois começa no pensamento e no sentimento mal conduzidos. E isso pode, inclusive, afetar ao corpo físico, que começa a sentir quando a pessoa odeia, guarda ódio, ressentimento, ela traz uma carga vibracional ou deseja mal a alguém tão ruim que ela mesma começa no próprio corpo a trazer consequência desse estado emocional. E às vezes a pessoa vai até o médico, faz exames, tenta ter um diagnóstico e não acha, porque aquilo está no espírito, no seu estado espiritual. Portanto, do pensamento, do sentimento, das palavras e das ações mal conduzidos. Por isso, essa dica do irmão Paiva Neto: cuida do espírito, reforma o ser humano. Portanto, muda as atitudes, muda o jeito de pensar, o jeito de sentir, cuidando do espírito. Ele completa: reforma o ser humano e tudo se transformará. Você deseja uma dica para fazer isto? Esteja com a Religião Divina todos os sábados, às 16 horas, na igreja ecumênica mais próxima de você. Em Porto Alegre, onde estamos, estaremos juntos neste sábado, na Avenida São Pedro, esquina com a Avenida São Paulo, no bairro São Geraldo. Aguardamos por vocês. A próxima pergunta, irmão Damásio, foi feita por Leandro Filgueiras, que mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Leandro quer saber se a doença do corpo é mesmo sempre uma expressão de uma doença que temos no espírito. Meu irmão Leandro, pode ser sim, né? A doença pode representar uma doença, a doença do corpo físico, a uma enfermidade que o espírito possui, mas por incrível que pareça, meu irmão, a doença do corpo, ao se manifestar, ela pode ser um tratamento às enfermidades que o próprio espírito já possui. Recorrendo, por exemplo, meu irmão Leandro, e a todos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, muito obrigado por sua audiência. Eu recorro à Bíblia Sagrada, no último livro, o Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Observemos o que o Cristo diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação, quer dizer, aflição, adversidade, até mesmo doenças. De 10 dias, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Pois bem, meu irmão Leandro, não temer as coisas que tens de sofrer. Por que o Cristo está dizendo isso? Porque nós temos uma agenda espiritual, que a religião divina explica, que é um conjunto de compromissos e responsabilidades que trazemos ao descer à Terra. Dentre esses compromissos e responsabilidades pode estar uma enfermidade física, para uma reparação a um equilíbrio do nosso perispírito por faltas cometidas em outras experiências corpóreas. Então a doença, conforme brada o criador deste programa, ela vem para devolver ou a dor ou o sofrimento, o equilíbrio da alma que ainda está afastada do bem. Então o próprio ser encarnante ou reencarnante pede a Deus a permissão para passar por esta ou aquela adversidade na Terra, dentre as quais uma doença física. Porém, há casos em que a própria pessoa não tinha na sua agenda espiritual uma determinada enfermidade para ter. Mas por mal conduta, por exemplo, o hábito inadequado do uso do álcool, ou do cigarro, ou de qualquer droga, ou de comportamentos desregrados na alimentação, ou condutas irresponsáveis no lado do sexo,
A pessoa pode adquirir uma enfermidade que não estava prevista na sua agenda espiritual. Então, neste caso, aquela doença, ela é um reflexo da doença que já está na alma enferma. Diferente de uma doença que uma pessoa trouxe porque já previra no mundo espiritual como uma reparação, portanto, o remédio necessário a um reequilíbrio do seu perispírito. Mas seja qual for a circunstância, você que enfrenta uma doença não vai ficar agora em desespero, será que eu estou quitando ou porque eu provoquei? Minha irmã, primeiro ore a Jesus. Meu irmão, faça o mesmo. Peça ao Cristo a proteção. Pense sempre se seus comportamentos têm sido dignos aos olhos dele. E ele misericordiosamente irá lhe amparar. Ele não está preocupado em condenar ou julgar a quem quer que seja. No livro, meu irmão Leandro, As Profecias Sem Mistério, na versão Pocket, o escritor Paiva Neto, na página 100, ele traz uma lição que vai ao encontro da sua pergunta. Ele diz assim: toda enfermidade tem início na nossa parte invisível. O corpo age como um filtro que livra o perispíritos dos males acumulados na nossa parte etérea. É o que nós estávamos dizendo no caso de uma doença planejada como um ponto de equilíbrio para o perispírito, portanto, para a sua parte eterna. Não num caso em que nós adquirimos a enfermidade por mau comportamento. Algumas doenças trazemos no nosso planejamento da reencarnação, outras nós adquirimos por atitudes equivocadas. Porém, observe o que também o autor das Profecias Sem Mistério nos conta na página 59 de um outro livro de sua lavra com o título Como Vencer o Sofrimento. O autor diz assim: Deus permite a dor não para a nossa ruína, porém como remédio eficaz para os males que nós próprios criamos. Muitas vezes construímos. Ela existe para nos devolver o equilíbrio de alma, como a febre é a reação do organismo à invasão da doença. Eu vou repetir, para que entre na alma de todos. Deus permite a dor não para a nossa ruína, porém como remédio eficaz para os males que nós próprios muitas vezes construímos. Ela existe para nos devolver o equilíbrio de alma, como a febre é a reação do organismo à invasão da doença. Então, Leandro, a dor sempre vai ter esse papel pedagógico. Seja quando nós trazemos da agenda espiritual esse planejar de uma enfermidade para o nosso reequilíbrio, para trazer o equilíbrio conforme o irmão Paiva traz, como remédio insubstituível para os males que criamos, ou também a dor quando consequência de atitudes impensadas ou desequilibradas que nós tomamos na Terra. Portanto, seja em qualquer circunstância, a dor ela vai ser uma manifestação de enfermidades que nós já trazemos na alma, seja como reparadora de males de outras vidas, seja como consequência de atitudes equivocadas que estamos tomando agora. Então todas as pessoas que são doentes são pessoas que cometeram erros. Todos nós estamos na Terra para evoluir. E o espírito cônscio daquilo que precisa resgatar, ele pede a prova. Ele pede. Por isso Jesus disse, não temas as coisas que tens de sofrer. Este é um planeta de provas e expiações. O diabo está para lançar em prisão. O diabo é a soma das maldades humanas. Nós, quando praticamos o mal, somos esse diabo, que lançamos a nós próprios em prisão para sermos postos à prova. Mas o Deus de amor, minha irmã, o Deus de amor, meu amigo, nos socorre e diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o lenitivo, o remédio. Quer ter esse remédio? Venha aos sábados, às 16 horas e 45 minutos, ou melhor, às 16 horas, na Igreja Ecumênica da Religião Divina. No próximo sábado, estaremos em nome do irmão Paiva Neto, na Igreja Ecumênica da Religião Divina em Porto Alegre, Avenida São Pedro, esquina com a Avenida São Paulo, no bairro São Geraldo. Pode ter certeza de que a sua presença nesses espaços, definidos pelo irmão Paiva como escolas de iniciação espiritual de portas abertas,
a sua presença a partir dessa decisão que você está tomando agora vai mudar completamente a maneira como você enxerga as questões do seu dia a dia. Não há nenhuma questão sem resposta nesse processo de educação com espiritualidade ecumênica com o qual podemos contar na religião do terceiro milênio. Agradecemos aos nossos ouvintes, internautas, telespectadores pelas perguntas de hoje e encerramos aqui mais essa edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde, também agradecendo ao irmão Emerson Damásio. Lembramos que você pode mandar suas questões pelo WhatsApp, código 11 99831 8195, pelo telefone 0300 10 07 940 ou no campo de comentários, pela transmissão no YouTube.